A gente está apresentando a série Que Tempo é Esse?, que discute o impacto das ações, das nossas ações nas mudanças climáticas. Um dos caminhos para um futuro mais verde vai ser trocar o carro a gasolina pelo elétrico. Só que aqui em São Paulo está em discussão uma proposta do Corpo de Bombeiros que pode dificultar essa renovação da frota. Dá uma olhada. Carro elétrico já é uma realidade no mundo. Na União Europeia, por exemplo, é debatido se haverá proibição de carros a combustão, os movidos a combustíveis comuns, em 2035. Se você olhar 120 anos atrás, 1908, quando o Ford Modelo T foi lançado, não tinha duas coisas, nem estrada, nem posto de gasolina. O Ford Modelo T, ele foi o carro de maior sucesso em todos os tempos. Ele colocou o mundo sobre rodas. Eu acho que até 2030 nós vamos ter 50% de veículos eletrificados sendo vendidos no Brasil ou mais. Uma curva muito rápida. Todos nós teremos ou um elétrico ou um híbrido, um veículo dessa categoria, né, dessa classe, até 2030. No Brasil, nós estamos caminhando para que a modalidade elétrica se popularize por aqui o quanto antes. Mas para isso, algumas adequações precisam ser feitas. O Corpo de Bombeiros de São Paulo abriu uma consulta pública a respeito dos pontos de recarga para carros elétricos na cidade. Destacamos alguns. Ter afastamento de segurança mínimo de 5 metros em relação às demais vagas, locais com carga de incêndio ou áreas de risco. As vagas devem ser separadas entre si e entre as demais vagas com parede corta-fogo e dimensões de 1,60 m de altura por 5 metros de comprimento. Ter proteção por sistema de chuveiros automáticos em todo o pavimento onde houver vagas que possuam carregamento elétrico. Sistema de detecção de incêndio. Controle de fumaça, sistema de ventilação mecânica para o subsolo. O prazo para a adequação das instalações será de 1 ano a contar da data da sua publicação. O Tadeu é um dos representantes de uma empresa que instala vagas elétricas em condomínios há pelo menos 5 anos. Ele acredita que as adequações por segurança são válidas, mas alguns pontos podem ser debatidos de uma melhor forma. As vagas nas garagens são demarcadas em matrícula na legislação brasileira. O que acontece com isso? Você não pode mudar a distribuição de vagas porque não seria execuível do ponto de vista jurídico. A outra coisa são paredes corta-fogo. Pela norma, uma vaga tem até 2,5 metros de largura. Se você colocar 2 paredes corta-fogo, ninguém consegue sair do carro. O risco de incêndio num carro elétrico é 60 vezes menor do que de um carro a gasolina. Então, sistemas como o nosso, eles medem individualmente o consumo, a gente manda para a administradora de condomínio e uma vez ao mês o morador recebe na cota condominial dele o valor da energia que ele gastou e ele paga por essa energia. O condômino que não tem carro elétrico, ele não tem absolutamente nenhum impacto da existência de um carro elétrico na garagem. Para José Roberto Graich Júnior, presidente da Associação das Administradoras de Bens e Imóveis e Condomínios de São Paulo, com as exigências de hoje, não seria possível ter vagas para carros elétricos nos prédios antigos da cidade. Muitas vezes as vagas são pequenas, são apertadas, então eles estão solicitando que são algumas opções. O sistema de sprinkler em caso de incêndio. Muitas vezes os prédios ainda não têm essa rede e nem sei se as caixas d'água do prédio comportam esse tipo de sistema. E a parte de distanciamento de pontos de tomada elétrica. Também as vagas são muito próximas e muitas vezes não consegue atingir, digamos assim, a metragem adequada. Bom, primeiro, né, tem essa questão, e aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que a evolução deve passar por isso. A gente sabe hoje do custo, é muito alto, tal, para a questão do carro 100% elétrico. Aqui a gente tem a perspectiva do híbrido com o etanol. A gente se livra da gasolina e faz um híbrido com etanol. É o que a indústria estuda, é uma possibilidade possível aqui no nosso país, então nesse processo de transição, mas eliminando a gasolina e passando pelo etanol junto com a bateria, né, no carro elétrico. Agora, seja como for, para o carregamento, se você tem a bateria, você vai precisar do carregamento. E aí a gente poderia se espelhar, e é o que o pessoal da área do setor fala, né? A gente poderia se espelhar em países mais evoluídos, mais avançados nesse sentido. A gente tem países europeus, por exemplo, onde você tem 5 andares para baixo com uma vaga colada na outra de carregamento, com ponto de carregamento. Enfim, todo mundo acredita que os bombeiros têm esse compromisso. É óbvio, o compromisso com a segurança em primeiro lugar, mas também ouvindo quem é da área,
se espelhando em outros lugares onde a questão faz sucesso, para que a gente possa evoluir nesse sentido também, não é? A gente pediu entrevista para o Corpo de Bombeiros, mas não quiseram gravar. A pedido das entidades envolvidas, que querem mais estudos, a consulta pública foi prorrogada, inclusive, por mais 90 dias e deve terminar em agosto. Segundo o Diário Oficial, as sugestões devem ser encaminhadas para um e-mail, que é esse daí, ó, tá meio pequenininho, você dá um print na tela, ele é bem longo, mas tá ali, ó, dspci consultapublica@policiamilitar.sp.gov.br. De acordo com o Detran, nos últimos 5 anos, a frota de veículos elétricos e híbridos cresceu 200% na região metropolitana de São Paulo. Apesar dessa alta, apenas 0,54% da frota total na região metropolitana é de elétricos ou híbridos, ou seja, tem uma margem enorme ainda para crescer, que a gente consiga fazer essa transformação e todo mundo tenha no seu espaço o seu lugar para o seu carregamento. Enfim, é um assunto que dá para a gente ficar discutindo aqui muito. Eu estou lembrando aqui agora, por exemplo, de quem trabalha com aplicativo, que tem carro elétrico porque é mais econômico, mas não tem como carregar, não tem um carregador em casa. Usa outros lugares perto de terminais de ônibus, enfim, tanta situação para poder fazer o seu carregamento, né? São várias as situações de pessoas aí encontrando a maneira de ganhar um dinheirinho a mais, de não poluir, de andar com carro elétrico, enfim, que a cidade de São Paulo, as cidades todas da região metropolitana, nosso estado, enfim, que a gente encontre um caminho para isso.